Todo mundo saiu desse último episódio dizendo que a justiça foi feita. Só que todo mundo meio que tá meio errado, porque tem um detalhe no veredito final que ficou escondido, sim, o tempo todo. O juiz ali de Camp Zeist condenaram um homem por conspiração e no mesmo minuto absolveram a única pessoa com quem ele supostamente conspirou. Se a gente for pensar nisso, né, se Lamin é inocente, com quem exatamente ali Abdel Bissed ali planejou derrubar aquele avião? Pois é, a série não dá essa resposta. Eu acho que nem é eles esquecendo, mas eu acho que a coisa mais importante do roteiro. E é claro, a gente vai comentar todo esse caminho. Eu sou o Paulo, Supernerd Brasil. Já vai chegando com seu comentário, se você se inscreva por aqui, porque a gente vai falar um pouquinho do episódio final de O Atentado ao Voo, né, a Pan Am 103, né, a série da BBC, que a Netflix tá aí jogando pro mundo inteiro, e a gente vai comentar todos esses caminhos. Então já vai deixando seu like, que ajuda muito este canal maravilhoso. A minha opinião, já contando para vocês com tudo com spoilers, claro, eu acho que esse final, ele traz ali um caminho de tribunal, né, prenderam um culpado, enfim, só que a série tá fazendo outra coisa. Ela tá te mostrando com uma frieza que 12 anos de investigação produziram uma condenação que foi apoiada ali em 3 testemunhas, e 2 delas foram destruídas no próprio tribunal. Ou seja, essa é a tese dessa história e que muda muitos caminhos. E recapitulando rapidinho as peças aqui, o episódio ele abre com o Pan Am, né, sentado com a família Monet para negociar a indenização. E eles calculam o valor da vida de um universitário ali que não sobreviveu com base no melhor salário que ele teve, cortador de grama nas férias. Então o pai quase joga os executivos pela janela, né? E por que, que a série escolhe abrir por aí? Porque antes de qualquer prova, antes de qualquer tribunal, ela te lembra, sim, que para as instituições, aquelas 270 pessoas eram planilha, né? E a gente precisa guardar essa ideia, porque ela volta no último episódio de um jeito muito, muito forte. Agora, o coração de todo esse caminho e onde a série mostra todos os detalhes é essa parte, porque o caso está travado num pedacinho de placa de circuito chamada ali PT-35, que é um fragmento minúsculo encontrado no tecido de uma camisa, junto com pedaços de um rádio e tal, e fibras. Então o perito, o Alan Faraday, ele suspeita que seja parte do timer da bomba, né? E passa meses sem conseguir identificar a origem. E aí vem a decisão que envenena todo o caminho da série, porque Tom Thurman ele sugere entregar o fragmento para a CIA, né, a CIA. Então o Stuart Hanson não gosta. Então Faraday, Alan Faraday, menos ainda. Então ele quer resolver tudo isso sozinho, né? Orgulho até de perito. E aí, gente, a maior intensidade, a CIA resolve em 48 horas, o que a Escócia não resolveu em meses. E se a gente for reparar no plano que Faraday recebe ali a notícia, não tem nenhum alívio na expressão, tem uma humilhação. E a série sustenta esse silêncio por tempo demais para esse acidente. E a prova em si, os circuitos têm um desvio de 60 graus que parece erro de fabricação. Não é. É o hábito de desenho de uma mesma pessoa. Uma assinatura involuntária, um modelo MST13 ali numa plaquinha cinza sob a lente e uma inscrição raspada. Ou seja, alguém tentou apagar as letras. Mabel, né? E foi o melhor momento técnico desse episódio. Uma investigação criminal, né? Um cara com uma lupa vendo o que ninguém viu. Então, todo esse caminho leva a Suíça até Edwin Bolloy, dono da Mabel, né? E ele confessa tudo. Fabricou os timers, vendeu só para Líbia, a partir ali de
1985, e viu ali os líbios testando com os produtos dele ali no deserto de Sebá. E ele sabia para que servia, só não se importava. Mas agora vem a informação que é importante a gente processar, porque Edwin Brolin já tinha avisado. Ele deixou uma carta na embaixada americana em Viena, lá em janeiro de 89, um mês depois do atentado, apontando a Líbia e a CIA. Acabou arquivando aquilo como um delírio de lunático. Nesse caminho, né, o que a gente pode falar, né, tem ali também o rosto de Dick Marks, né, quando ele descobre e ele precisa olhar Anderson nos olhos, sabendo que os americanos seguraram uma pista que poderia ter encurtado anos de investigação. Então é a cena que define a relação inteira entre FBI, CIA e a polícia escocesa. Então, aliados que não confiam no outro, né? E a série mostra tudo isso. Agora, vamos falar de um outro caminho aqui, porque Bolley reconhece um rosto, né? Que é o Abdel Bassi, né? Que alugou o escritório dele em Zurique e circulava com a cúpula da inteligência líbia. Em Malta, o lojista ali, o Tony Gautz, de uma loja, reconhece o mesmo homem que o comprador das roupas achadas ali dentro da maleta. Só que aí o caso acaba travando de um jeito que parecia fatal, porque Abdel, nesse caminho todo, né, Abdel Bassé, não estava em Malta no dia 21 de dezembro. Então os registros de imigração são claros. Ele não podia ter embarcado a mala. Então entram outros nomes, né? Badri Hassan, Abu Agla Massoud, né? O fabricante ali dessas bombas, e um tal Ahmed Khalifa. Então as datas começam a bater de um jeito assustador. Mas Abdul chegou a Malta no mesmo dia ali que o Al-Magri, né, saiu justamente no dia 21 de dezembro. Então, Ahmed, né, dormiu ali no Holiday Inn na noite do dia 20. E aí, às 7h11 da manhã, no dia 21, daquele quarto de hotel, alguém acaba ligando ali para o apartamento de Lamin, um ex-gerente da Libyan Airlines, com o crachá de segurança válido do aeroporto de Lucca. E na agenda de firma, a anotação que vale muita coisa. Arranjar etiquetas de bagagem para Abdel Bassi. Etiquetas para mandar uma mala sem dono para o voo Air Malta KM 180 rumo a Frankfurt. E aí vem uma virada, porque o momento que eu considero o melhor de toda a série na Netflix é um momento bem intenso, porque um detetive nota a caligrafia do cartão de embarque de Ali Megrah e do cartão, sim, também de Ahmed, que são idênticas. Abdul Samad não existe. Ele é Al-Megrahi, com passaporte falso. Então, 12 anos, 13 agências de inteligência, milhões de dólares, e o caso vira por causa de 2 cartãozinhos de papel preenchidos pela mesma mão. Depois disso tudo, a diplomacia, né, depois disso tudo, é uma diplomacia, porque as sanções da ONU né, foram atrás da Líbia. Nelson Mandela ali apoia julgamento em país neutro, e o Muammar Gaddafi, né, entrega 2 homens, 2. E a série coloca essa palavra ali para os próprios investigadores, que são bodes expiatórios. Então o julgamento acontece em Camp Zeist, na Holanda, um solo irlandês, mais uma lei escocesa, 3 juízes e nenhum júri. Agora, o detalhe que muda tudo, porque no tribunal, as 2 testemunhas mais importantes viram pó. A gente está falando de Boller, que recua e inventa um homem de sobretudo, que teria obrigado ele a escrever a carta de Viena. E o promotor pergunta, com deboche, se o homem usava chapéu, né? E o tribunal ri, ou seja, a testemunha vira piada. A gente tem Abdul
Mahdi, né, o informante da CIA que entregou os nomes todos, é dissecado pela defesa, um informante pago, morando confortavelmente nos Estados Unidos há 9 anos, incapaz de identificar ali todos eles, né, o Massoud numa foto. E aí sobra Tony Gault, né, um lojista que 13 anos depois, com o rosto escondido, diz apenas ali que Al-Megrahi era o mais parecido com um comprador, ou seja, uma condenação inteira de 270 perdas apoiada numa memória de 13 anos atrás. E tem uma história de produção que explica muita coisa. O projeto ele foi desenvolvido por um cineasta que levou a ideia à MGM já lá em 2020. Então, a pesquisa incluiu entrevistas extensas, policiais escoceses, representantes das agências americanas, muitos dos quais nunca tinham contado as suas versões publicamente, o que faz todo esse documentário ser muito potente. Isso explica porque o final ele é com uma sensação indigesta mesmo, de tão forte. Agora, a série ela te dá duas cenas, né? Na abertura, o Pam tratando uma vida humana como uma planilha, e no final, as famílias descobrindo que os pertences das vítimas ficaram retidos por 12 anos, não por burocracia, mas porque a acusação temia que a defesa usasse aquelas malas para levantar suspeitas sobre um passageiro específico, ou seja, no começo a empresa desumaniza as vítimas, no fim a própria justiça desumaniza as vítimas por estratégia jurídica. Então, é o mesmo gesto com uniformes diferentes, vocês entenderam, né? Um pai até diz que ali 12 anos de suspeita foram piores que a perda do filho. Então, essa é o verdadeiro caminho da série, né? De tudo isso que a gente narrou, por isso que deixa a série muito forte, né? Então eu quero saber da opinião de vocês, de tudo que vocês acharam. E ó, vale muito assistir. Bom, deixa o seu like se eu gostei, se você se inscreva por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo desse canal maravilhoso aqui. Tamo junto e até a próxima.